Primeiro, quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. O maior peraí do ano, né? João 6, verso 1. O texto também vai ser projetado na tela. E ele diz assim: algum tempo depois, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via sinais miraculosos que ele realizava em favor dos doentes. Então Jesus subiu para o monte e assentou-se com seus discípulos. Estavam próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Olhando para cima e vendo grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntou isso apenas para colocá-los à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu-lhes dizendo: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandem que as pessoas se assentem. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. O número era cerca de 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça, distribuiu aos que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai, esse é o texto bíblico, Pai, é a Tua palavra escrita, é a Tua palavra expressa, é a palavra viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, é a palavra que não volta vazia. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor que através do Teu Santo Espírito venha falar com cada pessoa que aqui está, venha ministrar a cada coração, e que juntos nessa manhã nós sejamos transformados pelo poder da Sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da multiplicação. Como é que a multiplicação acontece? Primeiro que você precisa entender que a multiplicação, ela é sobrenatural. E para que a multiplicação aconteça, existem alguns fatores que devem ser respeitados. E você pode aplicar essa mensagem à multiplicação da sua família, à multiplicação dos seus recursos financeiros, à multiplicação dos seus dons, dos seus talentos, à multiplicação do seu impacto e do seu legado aqui na terra. Então, como é que a multiplicação acontece? Para você que está anotando, em primeiro lugar, a multiplicação acontece quando nós estamos aonde Jesus está. O texto fala que Jesus estava ali no meio da multidão. Mateus vai dar mais detalhes, dizendo que Jesus vai pegar o seu barquinho particular e que ele vai para o outro lado para se retirar da multidão. E aquele menino, esse menino que você sabe a história dele, que estava com 5 pães e 2 peixinhos, ele estava ali no meio da multidão, mas quando Jesus se retira, ele se retira também. Jesus pega o seu barquinho particular, ele vai para o outro lado, e eu não sei como, mas aquele menino consegue acessar o lugar onde Jesus está. Se você quer viver uma multiplicação na sua vida, você precisa estar onde Jesus está. E não no sentido da sua onipresença, não no sentido da imanência de Deus, não, mas onde Jesus está agindo, onde Jesus está operando. Algum tempo atrás, numa universidade dos Estados Unidos, aconteceu uma manifestação visível de Deus naquele lugar. Quantos se lembram? Pessoas do mundo inteiro saíram de onde estavam e elas foram para aquela universidade para ver o que Deus estava fazendo ali. O culto, que começou com alguns poucos estudantes, ele não acabava, e pessoas iam chegando, e aquele culto continuava, e ele começou a durar dias, e a manifestação de Deus estava ali de maneira muito visível, de maneira muito clara.
Se você quer viver uma multiplicação na sua vida, você precisa estar aonde Jesus está. E esse lugar geográfico, essa casa de oração, ela tem sido uma manifestação visível do nosso Deus. Aqui nesse lugar, o Senhor tem feito milagres. Aqui nesse lugar, o Senhor tem feito coisas sobrenaturais. No nosso culto de gratidão, nós ouvimos inúmeros testemunhos de cura, de libertação, de restauração, de bênçãos familiares. O Senhor tem feito coisas incríveis nesse lugar, e se você quer viver a multiplicação na sua vida, você precisa estar atento aonde é que Jesus está, não no sentido da sua onipresença, mas onde Ele está agindo, onde é que Ele está operando, onde é que Ele está fazendo. Eu quero estar onde Jesus está, eu quero participar do que Jesus está participando. Sabe, eu me lembro de João Batista. João Batista estava preso, Jesus aparece, ele manda os seus discípulos irem verificar se aquele era o Messias, porque na cabeça de João, ele estava preso, Jesus tinha aparecido, e se era Jesus, por que eu ainda estou preso? Nós estamos aguardando o Messias prometido, e Jesus diz para João o seguinte, através dos discípulos: vão e falam tudo o que vocês viram e tudo o que vocês ouviram. Os leprosos são curados, os paralíticos são curados, os cegos estão voltando a ver. Olha, João, para de olhar para aquilo que eu não estou fazendo e comece a olhar para aquilo que eu estou fazendo. Será que hoje você não está olhando para algo que Jesus não está fazendo? Será que hoje você não está preso em um lugar onde Jesus não está operando? Porque o nosso trabalho é ajustar a vela do nosso barco na direção que Deus está soprando. Qual é a direção que Deus está soprando? Eu preciso me mover, eu preciso estar, eu preciso fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Amém, igreja? Você quer estar onde Jesus está agindo? Você quer fazer o que Jesus está fazendo? Então nessa manhã ajuste a vela do seu barco na direção que Ele está soprando. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que a multiplicação acontece quando nós somos fiéis em responder às necessidades do lugar aonde nós estamos. Olhando para cima, vendo grande multidão, Jesus disse a Filipe: onde é que nós compraremos pão para toda essa gente comer? E sabe, esse texto vai nos mostrar, vai nos contar a história de um menino. Nós não sabemos se ele tinha 7 anos, se ele tinha 5, se ele tinha 15, se ele era um adolescente, mas nós sabemos que ele era um jovenzinho, e ele estava ali aonde Jesus estava, e ele estava atento às necessidades daquele lugar. E embora ele não tivesse como sanar todas as necessidades, embora ele não tivesse como resolver todo o problema, ele se disponibilizou para ser parte da solução. Ele se disponibilizou para fazer parte daquilo que Jesus ia fazer. Agora, quantas vezes nós estamos dentro da nossa casa, nós vemos uma necessidade e nós não nos envolvemos na solução? Quantas vezes nós estamos aqui na nossa casa de oração, na nossa igreja do coração, na nossa família espiritual, e nós vemos uma necessidade aparente e nós não nos envolvemos na solução? Sabe o que eu mais vejo hoje? São pessoas dizendo assim: pastor, me envia para tal lugar, porque naquele lugar eu vou ser bênção. Pastor, me envia lá para aquele campo missionário, porque lá eu vou ser usado por Deus. Querido, se você não é bênção na sua casa, não tem como você ser bênção na igreja. Se você não é servo, se você não é instrumento do Senhor na sua igreja, você não tem como, você não tem condição de ser bênção na sua empresa. A Bíblia diz assim: ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Quem te coloca sobre o muito não sou eu. Quem te coloca sobre o muito não é você. Quem te coloca sobre o muito é o próprio Deus que conhece o seu coração. É o próprio Deus que está vendo o que você faz quando não tem ninguém olhando. É Ele que, vendo a sua fidelidade em casa, nas pequenas coisas, é Ele que, vendo a sua fidelidade na sua igreja, nas pequenas coisas, diz assim: agora você está pronto para assumir um cargo de autoridade, agora você está pronto para ser exposto na sociedade. E esse menino aqui,
ele mesmo com 5 pães e 2 peixinhos, ele não disse assim: olha, eu vou esperar eu ter um pouco mais, eu vou esperar eu acumular um pouco mais de pão e peixinho para ajudar, eu vou esperar eu ter mais acesso, eu vou esperar eu ter mais tempo, eu vou esperar eu ter mais oportunidade para poder fazer alguma coisa. Não, diante da necessidade, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, nós estamos falando de quase 12.000 pessoas, e ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos, não era nada, mas ele quis se envolver, ele quis participar. Será que você hoje tem sido fiel a Deus, às necessidades de onde você está? Às vezes você está vendo a sua célula, ela está cheia, a casa está cheia, o seu líder está ali pensando: como é que a gente vai fazer? Como é que a gente multiplica? E você tem lá uma casa, querido, uma casa, um presente de Deus. Você tem lá uma sala, é um presente de Deus. Semana passada, domingo passado, eu fui pregar na PIB de Guarapari, uma igreja que nasceu debaixo de uma árvore. E você tem uma casa, você tem uma sala, e você não quer abrir a sua casa. Percebe? Como é que você pode falar: não dá? Igrejas nasceram debaixo de árvores, igrejas nasceram debaixo de sombras aleatórias no meio da cidade, e você tem ali uma casa que Deus te deu, e você não quer abrir. Você tem um tempo e você não quer doar, você tem um pouco de recurso e você não quer participar. Quem não é fiel no pouco não é colocado sobre o muito. Se você quer viver a multiplicação na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu legado, no seu impacto, você precisa aprender sobre fidelidade ao Senhor. Fidelidade não tem a ver com você esperar ter para fazer, mas você fazer com o que você já tem. Jesus deu talentos para todos, não existe um cristão que não tenha pelo menos um talento nas mãos, mas a Bíblia diz que quando ele voltar, aquele que não multiplicou o talento, até o pouco que lhe tem, lhe será tirado. Aqueles que devolveram exatamente o que receberam, serão chamados de servo mau e infiel. E fiel é somente o servo que multiplica. Você tem sido fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos? Fiel àquilo que você recebeu de presente de Deus? A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que se nós queremos viver a multiplicação, nós precisamos nos disponibilizar para as pessoas certas. Aquele menino, de alguma maneira, foi conectado a quem? A André. Você sabe quem é André? André, entre os discípulos, é o maior conectador de pessoas. É aquele que mais agregava pessoas, era André que chegava para apresentar as pessoas para Jesus Cristo. Olha que interessante, porque a gente escuta muito pouco de André, a gente escuta pouco das grandes coisas que André fez. Talvez não tenha uma grande pregação, ou uma grande cura, mas André foi responsável por conectar as pessoas a Jesus, e esse menino foi conectado a quem? A André. Imagina se esse menino é conectado a uma outra pessoa ali do meio da multidão. Imagina se esse menino chega com seus 5 pães e 2 peixinhos para um homem egoísta, que pegaria aquilo e falaria assim: não, deixa comigo, eu já sei o que fazer. E ele pegaria aquilo para alimentar ele e talvez os seus ali. Mas não, esse menino, de alguma maneira sobrenatural, é conectado àquele que poderia levá-lo até Jesus. Nós precisamos nos disponibilizar às pessoas certas. E olha o exemplo que eu vou te dar. Imagine que ao final desse culto, você vendo aqui as crianças da nossa igreja, você fique admirado e você queira se envolver no trabalho da turma do Pibinho. Aí você chega para mim e fala assim: pastor, tem alguma necessidade no ministério infantil? Porque se tiver, eu quero me envolver. Eu não sou o líder da turma do Pibinho, eu não estou todo domingo na turma do Pibinho, talvez eu não saiba as necessidades para poder te falar. Aí eu vou dizer assim: tudo bem, se eu ficar sabendo de alguma coisa, eu te aviso.
No final do culto como esse, a gente conversa com 30, 40 pessoas, nós saímos daqui mais de 1h da tarde, às vezes vai chegar no final da tarde, eu nem lembro mais que você se disponibilizou para servir na turma do Pibinho. Veio a semana e tem a nossa ONG, tem os nossos projetos sociais, nossos projetos missionários, e eu já esqueci. Mas pensa diferente agora. Você chega para Jéssica e você fala assim: Jéssica, eu quero me envolver na turma do Pibinho. Quais são as necessidades que o Ministério Infantil tem? Ela vai te falar na hora, ela vai te apresentar as oportunidades na hora, e você já vai sair daqui sabendo o que você tem que fazer. Percebe a importância de você se disponibilizar para as pessoas certas? Isso é em tudo na vida, isso é em todas as áreas da sua vida. O problema é que a gente está se disponibilizando, sim, mas muitas vezes para as pessoas erradas, e aí nada acontece, porque a sua intenção foi boa, mas a conexão, a intencionalidade, ela foi ruim. Quem são as pessoas que o Senhor Deus colocou na sua vida para destravar o seu futuro? Quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida para potencializá-lo em relação àquilo que Ele quer fazer? No caso daquele menino era André. E na sua vida, quem são as pessoas que Deus tem colocado para liberar você, para viver aquilo que você precisa viver? A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a multiplicação acontece quando nós entregamos tudo o que nós temos. Olha o que diz João 6,9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Já parou para pensar, querido, que você tem entregado de fato tudo o que você tem, mas para a causa errada, para o propósito errado? Sabe, uma semana tem 168 horas. Uma semana tem 168 horas. Onde que você tem investido as suas 168 horas? Todo o conhecimento que Deus te deu, você tem empregado isso a quê? Todo o recurso que você já movimentou ao longo da sua vida, pega o seu salário, multiplica por 12, multiplica pelo tempo que você trabalha. Agora pensa, onde foi que você colocou esse dinheiro? A questão é que a gente está falando de entregar tudo, e você está assim: mas é papo de igreja, é papo de pastor entregar tudo. Não é. Você compra um carro, metade dele você está entregando para o governo imposto, 27,5% você está entregando para o governo do seu salário, 8 horas por dia você está entregando para uma empresa. Percebe? Não é papo de igreja. A questão, o que a gente está tentando tratar aqui com você, é que entregue para aquilo que vale a pena, entregue para aquilo que é eterno, entregue para aquilo que vai ter repercussão na eternidade. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz: o passarinho não guarda, não ajunta, mas ele come do melhor dessa terra, o lírio veste do melhor dessa terra. Todas as vezes que você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e estiver fazendo o que Deus mandou, no lugar que Deus mandou, não faltará provisão na sua casa. Dinheiro não é comida, dinheiro é semente. O seu tempo é semente, os seus recursos são sementes. Onde é? E aqui as crianças nossas são privilegiadas por aprenderem isso tão cedo. O seu tempo é semente. Não multiplique, não desperdice, quer dizer, o seu tempo. Invista ele em multiplicar o seu legado, o seu impacto na vida de outras pessoas. Use o seu recurso para alcançar vidas para Jesus. Esse menino não falou assim: olha, Jesus, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, eu vou guardar um para mim, e eu vou te dar o restante. Não, ele entregou tudo. Agora eu te pergunto, ele ficou sem comer? Não. Ainda sobraram 12 cestos cheios de comida. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que a gente vive tanta escassez? Porque nós repartimos as sobras.
quando na verdade deveríamos entregar tudo. Senhor, a minha casa é sua, o meu carro é teu, todo o meu salário é teu, faz o que o Senhor quiser. Sabe por quê? Porque uma fonte de água, ela jorra água, mas ela nunca fica vazia. Mas quando eu retenho aquela água, ela apodrece, ela gera lodo, ela gera bactérias, vírus, e ao invés de gerar vida, ela gera morte. Toda maldição é uma bênção mal usada. O que o Senhor te deu não é para você reter, é para você entregar. O que Deus nos pede não é para subtrair, o que Deus nos pede é para multiplicar. Por que que você não tem vivido a multiplicação? Porque você não tem entregado. Por que que você não tem vivido a multiplicação do seu impacto? Porque você não entrega o seu tempo, você não entrega os seus dons, você fica retendo. Não, pastor, eu sei que eu sou bom aqui em administrar, mas deixa eu administrar o meu negócio. Quando eu chegar num determinado patamar, então eu passo a administrar os negócios de Deus. Aí, passa 40, 50 anos, está no mesmo lugar. Não, pastor, deixa eu guardar aqui um recurso primeiro para eu me garantir, para eu me salvar, e depois eu invisto no reino de Deus. Aí passa 40, 50 anos, aquele dinheiro que você guardou, acumulou, a inflação destruiu, não serve para mais nada. É melhor viver de provisão do que de dinheiro guardado, porque a Bíblia dá provisão para o presente e para o futuro. Ela diz assim: honre o Senhor com os teus bens, os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Celeiro farto, eu entro, eu pego o trigo e eu faço pão, provisão para o presente. Barril transbordando, provisão para o futuro, porque a uva estraga, mas se eu amassar e transformar ela em suco ou vinho, eu posso usar por muito tempo. Quem honra ao Senhor, quem se entrega ao Senhor, desfruta da provisão de Deus. Quer viver a multiplicação? Entrega tudo o que você tem. A quinta coisa que eu aprendo aqui, para você que está anotando, é que nós precisamos obedecer a Jesus Cristo. Depois que o menino entregou, Jesus falou assim: olha, vai lá e coloca todo mundo assentado, organiza isso aí em grupos, coloca todo mundo assentado. Sabe o que eu penso aqui? É que às vezes a gente entrega e a gente fala assim: já fiz a minha parte, eu já entreguei minha oferta, eu já fiz a minha parte, eu já entreguei o meu dízimo, eu não preciso fazer mais nada, eu já entreguei 1 hora do meu dia, agora eu posso viver como eu quero. Mas nós precisamos, para viver a multiplicação, obedecer a Deus. E querido, obedecer não é quando você concorda. Quando você concorda é conveniência. Obedecer é mesmo quando você não concorda. Mas quem é que está falando? É Jesus? É Jesus. Eu não estou entendendo aqui como que 5 pães e 2 peixinhos vão alimentar uma multidão. Mas se é Jesus que está falando, então eu vou obedecer. Manda 12.000 pessoas se assentarem para comer. Jesus, mas eu vou lá falar para o pessoal assentar que eles vão receber comida, e se não receber, eles vão ficar com raiva de mim, não é de você. Mas é Jesus que está falando, então eu vou fazer. É o pai que está falando, é a mãe que está falando, é alguém que ama você. Eu não entendo, mas eu vou fazer. Quando eu concordo é conveniência, obediência é mesmo quando eu não concordo. Agora, nem sempre o resultado da obediência é imediato, nem sempre o fruto da obediência é imediato. Por isso você deve viver uma vida de obediência. Por exemplo, Abraão, Deus chega para ele em Gênesis 12 e fala o que? Você será pai, vamos ver se as crianças sabem, pai de uma nação. Mas até os 100 anos de Abraão, ele não viu um filho sequer. Ele saiu, ele obedeceu, ele foi para a terra, mas demorou para que os filhos fossem gerados. Noé, até construir a arca, não viu uma gota de chuva, não viu o céu ficar nublado, só choveu depois que a arca ficou pronta. Mas ele teve que obedecer, com as pessoas falando: você é louco. Ele teve que obedecer com as pessoas falando: você é bobo. Ele teve que obedecer com as pessoas falando: você está desperdiçando a sua vida, você está investindo em um projeto falido. Mas depois que a arca ficou pronta, o dilúvio veio.
Naamã não foi curado no 6º mergulho. Ele mergulhou uma vez, olhou o corpo e nada, 2 vezes olhou o corpo e nada, na 6ª vez nada tinha acontecido, mas quando ele mergulhou, pela 7ª vez ele foi curado. Josué, enquanto rodeava os muros de Jericó, muros indestrutíveis, a primeira volta nenhuma trinca, a segunda volta nenhuma rachadura, a terceira volta nenhum tijolo tinha caído, foi na 7ª volta que os muros caíram. O resultado da obediência não é imediato. Pastor, mas eu estou obedecendo e nada está acontecendo. Continua. Pastor, mas eu já estou fazendo e nada mudou. Continua. Porque o resultado da obediência, ele vem com a constância, ele vem com a permanência. Em 6º lugar, a multiplicação acontece quando deixamos Jesus fazer o que nós não podemos fazer. Jesus tomou o pão, ele deu graças, ele distribuiu aos que estavam assentados, tanto quanto queriam comer, e fez o mesmo com os peixes. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós estamos aonde Jesus está. Essa manhã você acredita que você está onde Jesus está operando? Você acredita nisso? Olha para a sua vida, você que já está aqui um tempo, conta as bênçãos que Deus tem feito, que Deus tem realizado na sua casa. Às vezes nós até estamos aonde Jesus está, às vezes nós estamos ali pertinho dele, às vezes nós já nos disponibilizamos para a pessoa certa, às vezes nós já até entregamos tudo o que temos, nós já até obedecemos, mas na hora de deixar Jesus fazer o que nós não podemos fazer, nós não queremos. Na hora que Jesus fala assim, já colocou todo mundo assentado? Agora assenta também, que agora eu vou fazer. Aí você fala, não, eu não sei se eu consigo, eu quero fazer. Eu não sei se eu consigo deixar o Senhor fazendo agora sozinho, eu quero fazer. Mas tem coisas na vida que não cabem a nós. Jesus está dizendo para você nessa manhã, faça o que você pode fazer, mas o que você não pode, confie que eu vou fazer. Entregue o que você não pode fazer nas mãos de Jesus nessa manhã. A Bíblia diz lá nos Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui há uma grande fórmula secreta de milagres, porque entregar mais confiar é igual à ação de Deus. Muitas vezes nós não vemos a multiplicação acontecendo, porque nós queremos garantir o processo inteiro, nós queremos garantir o resultado, mas a Bíblia diz, um planta, o outro rega, mas é Deus que faz crescer, é Deus que multiplica, é Deus que abençoa, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que salva. Eu posso apresentar Jesus para alguém, mas é Jesus que salva. Eu posso falar para alguém, olha, você está errando nisso, mas é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Eu posso apontar uma direção para uma pessoa, mas é o Espírito Santo que sopra. Nós não podemos querer garantir o resultado das coisas. Eu posso pegar os meus filhos e caminhar com eles no caminho, mas é Jesus que um dia vai entrar no coração deles e garantir a vida eterna. Você consegue descansar depois que você já fez o que você tinha que fazer, ou você continua tentando dominar o processo? Descansar em Deus faz parte da multiplicação, porque descansar em Deus representa confiança. Descansar em Deus representa dependência. Descansar em Deus, quando você já fez o que você tinha que fazer, é honrar a Deus. Aqui eu quero só trazer um alerta para você, porque talvez você não fez o que você tinha que fazer e quer descansar, aí não vai dar certo. Às vezes você está fugindo de onde Deus está, é como Jonas. Às vezes você não está se disponibilizando, às vezes você não está entregando, não está obedecendo, mas quer que Deus faça, e Ele está olhando para você e está dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer o que você não pode fazer, mas o que você pode, é você que tem que fazer, é você que tem que pedir perdão, é eu que dou o perdão, mas é você que pede, é eu que dou a bênção da provisão, mas é você que trabalha.
É eu que abençoo o seu casamento, mas é você que investe nele. Então essa palavra é para você que já cumpriu aqui aquilo que você pode fazer. Então descansa. Descansa, porque aquilo que você não pode, Deus não vai fazer, Ele já está fazendo. Quando você acordou, Deus já estava agindo, Ele já estava trabalhando, Ele não dorme, Ele não parou. O descanso de Deus não é inatividade, é uma vida de celebração. Ele celebra enquanto faz. Ele está fazendo algo na sua vida, Ele está fazendo algo na sua história, Ele está fazendo algo na sua família. Então descansa. Ele não perdeu o controle de nada. Descansa. Nada pega Deus de surpresa. Descansa. Ele sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. Descansa. Ele está regendo todas as coisas. Descansa. A maré está no nível que Ele estabeleceu. Descansa. A temperatura do planeta é a que Ele colocou. Descansa. Porque esse Deus que está regendo todas as coisas, Ele também está regendo a sua vida e a sua história. Ele está apresentando você às pessoas certas, Ele está movendo você para os lugares certos, Ele está cuidando do seu futuro. Sabe, lá no Gênesis, Deus diz assim: houve tarde e noite. Houve tarde e noite? Não, houve tarde e manhã. Os rabinos dizem que essa é a melhor tradução, porque ela diz respeito de onde Deus está falando com o seu povo. Houve tarde e manhã, porque de onde Deus nos fala, não é do nosso presente, ou na perspectiva do que vai acontecer. Deus nos fala da vitória de Cristo sobre todas as coisas. Deus nos fala de onde todo o mal já foi vencido. Deus nos fala de onde toda lágrima já foi enxugada. Deus nos fala da vitória da igreja sobre todas as coisas. É desse lugar que Deus está falando para você: descansa, eu já venci. Descansa, vai acontecer. Descansa, eu já providenciei. Espera, descansa, eu já estou agindo enquanto você dorme. A Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto eles dormem. Então, se você já fez o que você podia fazer, chegou a hora de você descansar. Você se lembra daquele texto de Paulo e Silas na prisão? Vocês se lembram? A Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram a cantar. Eu não sei se você sabe, mas num contexto de prisão, você pode conversar, falar, fazer barulho, no máximo até as 10 horas da noite. Depois das 10, silêncio absoluto, as luzes são apagadas, e você não pode fazer mais nada em respeito aos outros presos que querem dormir. Mas quando deu meia-noite, eu imagino Paulo e Silas lá dentro conversando. E aí, Paulo, como é que você está? Ah, rapaz, estou todo amarrado aqui, as costas estão ardendo. E você, Silas, como é que você está? Eu estou todo machucado. E aí, o que você quer fazer? Ah, vamos orar, vamos cantar. E perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e cantar. E aí a Bíblia diz que o sobrenatural acontece naquele lugar. Sabe o que eu quero te dizer? Até as 10 horas da noite é aquilo que todo mundo faz. Todo mundo ora quando está tudo bem. Todo mundo agradece quando está tudo bem. Todo mundo canta quando está tudo bem. Mas depois das 10, é o que ninguém está fazendo. Ninguém está orando na dor. Ninguém está adorando na dor. Quando as luzes estão apagadas, o silêncio é absoluto. É nessas horas que a gente quer questionar Deus. Onde é que o Senhor estava quando eu fui chicoteado? Onde é que o Senhor estava quando eu fui amarrado? Onde é que o Senhor estava quando eu fui preso? Querido, questionar na hora da dor faz com que você permaneça mais tempo na prisão. Mas Paulo e Silas adoraram na dor, e naquela noite eles foram libertos. Depois das 10 é quando ninguém está fazendo. Você consegue descansar? Você consegue descansar mesmo na dor? Você já fez o que tinha que fazer, agora você consegue descansar? Porque descansar é confiar em Deus.
descansar e honrar, descansar e louvar. E em sétimo e último lugar, para a gente encerrar, a multiplicação acontece, sabe por quê? Porque multiplicação é coisa de Deus, não é coisa de homem, é coisa de Deus. Não é estratégia humana, é estratégia de Deus. Ele fez tudo para crescer e multiplicar. A semente cresce e ela se multiplica em frutos. O corpo humano cresce e se multiplica em outros. As células crescem, a igreja cresce. Tudo que é saudável cresce e multiplica. Sabe qual é o propósito da multiplicação? Olha o que o texto diz em João 6,12: todos ficaram satisfeitos. A multiplicação acontece para que todos sejam alcançados, para que todos sejam abençoados. O Senhor quer multiplicar o seu dinheiro, sabe para quê? Para você ajudar mais pessoas. O Senhor quer multiplicar a sua autoridade, sabe para quê? Para você abençoar mais pessoas. O Senhor quer multiplicar a sua influência. O Senhor quer multiplicar a sua casa, a sua família, os seus bens, as suas células, para a gente alcançar mais pessoas para Jesus. Quando estamos onde Jesus está e surge uma necessidade e a gente responde a ela, doando o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos dons, o que Ele nos deu, quando nós obedecemos a Deus e descansamos em Deus, o sobrenatural acontece. Eu quero perguntar para você: você quer viver o sobrenatural na sua casa? Você quer viver o sobrenatural na sua família? Você quer viver o sobrenatural nas suas futuras gerações? A palavra do Senhor diz que a maldição alcança quantas gerações? Quantas? Até 4 gerações. Mas as bênçãos do Senhor, elas alcançam quantas gerações? Até 1000 gerações. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, pode ser que isso vai alcançar 1000 gerações depois de você. Tudo por causa da decisão que você tomou hoje. Feche os seus olhos aí onde você está. Você precisa tomar uma decisão nessa manhã. Tenho certeza que Deus falou com você, mas o que é que você vai falar com Ele? Se você ainda não sabe, existe uma necessidade, e eu quero te apresentar essa necessidade agora, em espírito de oração. Nós precisamos que você se envolva com as células. Nós queremos que você se envolva com esse trabalho de evangelização de pessoas, de pastoreio de pessoas. Há uma necessidade aqui nesse lugar. A necessidade é que você abra sua casa para receber uma célula lá. A necessidade é que você se disponibilize para ser usado por Deus como um líder, como um co-líder, como um anfitrião. Eu quero pedir que todos que hoje, de alguma maneira, já têm respondido a Deus nessa cidade, as necessidades, fique de pé, você que já está envolvido com as células. Você que frequenta uma célula, que participa de uma célula, fica de pé onde você está. Olha para quantas pessoas que já estão fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Olha quantas pessoas nessa manhã já estão envolvidas com esse projeto de Deus para a nossa cidade. Você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo. Pode sentar, todos vocês que estão envolvidos com as células, pode tomar o seu lugar. Agora eu vou fazer um apelo, mas é um apelo só espiritual. Eu não vou pegar seu nome, não vou pegar o seu endereço, eu não vou até você,
mas eu só quero orar por você de maneira espiritual. Você que hoje viu tudo o que está acontecendo aqui e não quer ficar de fora do que Deus está fazendo, quer se envolver, não importa onde, como e nem quando, fica de pé onde você está. Eu quero orar pela sua vida, consagrando você, a sua casa e a sua família a Deus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Que bênção, quantas vidas, quantas histórias poderão ser alcançadas através de você, da sua casa. Pai, eu quero colocar cada pessoa que nessa hora está se posicionando diante do Senhor. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada família aqui representada. Espírito Santo de Deus, toma cada coração no teu altar e distribua nessa manhã dons, talentos, habilidades, amor por vidas, ó Pai. Nos dê compaixão, nos dê um olhar de compaixão e nos ajuda, Pai, nessa manhã a entregar o que nós temos ao Senhor, a entregar o nosso tempo, a entregar os nossos recursos, abrir a porta das nossas casas, a entregar os nossos dons, talentos e habilidades para ver o sobrenatural acontecer. Recebe, Pai, cada vida que está de pé, eu consagro elas em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que venha usá-las de maneira sobrenatural, e é que através da vida delas toda a sua geração seja abençoada. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...